A paz de Deus a todos os filhos de Deus na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 28. Vamos ver como foi o reinado de Acás, filho de Jotão. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. Ele 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi, seu pai. 20 anos, 16 anos reinou, morreu com 36 anos. Na flor da idade, na força da sua juventude, porque ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel e, demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Então, em vez dele adorar a Deus, que Davi ensinou o povo a amar, adorar, glorificar, render louvores, glórias e graças, Deus que é Espírito, o Acás, seu descendente, foi seguir o ensinamento dos reis de Israel, porque Acás era rei do reino de Judá, das duas tribos do reino do sul. E lá no reino do norte, 10 tribos, havia outros reis, que seguiram a Jeroboão, que fez bezerros de ouro, e falou que era Deus e ensinou o povo a profanar o nome de Deus. E ele foi fazer a mesma coisa. E além disso, ele fez ídolos, imagens de escultura de Baalins. O que é Baalins? Os deuses que a Jezabel introduziu no meio do povo de Israel. Baal. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Então ele está bem no fundo da cova, o Acás. Adorador dos bezerros de ouro, adorador dos Baalins que a Jezabel profanou o povo, e as nações que haviam sido expulsados pelos israelitas quando eles entraram na terra prometida, aquelas 7 nações, que Deus falou que não era para sobrar ninguém, eles praticavam isso aqui, sacrificavam seus filhos e as suas filhas aos ídolos, queimavam, e ele fez a mesma coisa. Viveu até muito, você não acha não? 36 anos? Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também de toda a árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos dos reis dos Círios, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos dos reis, do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Deus tinha preservado o reino do sul, em aliança a Davi. Mas aqui estava alguém abominável, alguém que era um com o diabo, com Satanás. Seguia todo tipo de espírito imundo, todo tipo de anjo caído, todo tipo de demônio. Ele se envolvia em adoração aos ídolos. E Deus permitiu até que os irmãos do reino do norte viessem derrotá-lo. E fez nele grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus e seus pais. Então, Peca, 120.000 soldados morreram. Ezecri, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e Azricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos, filhas, saquearam também deles grande despojo, e trouxeram despojo para Samaria. Arruinou totalmente o reino do sul. Matou os descendentes reais, os sírios, o povo de Israel.
Esse é o fim daqueles que não buscam a Deus e buscam a idolatria. O fim é muito triste. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com raiva, tal que chegou até os céus. Então o povo estava sendo levado cativo para Samaria, que é a capital do reino de Israel, e Deus veio advertir por meio do profeta: olha, eu quis castigar o Acás, mas vocês fizeram isso com ódio. São seus irmãos. E olha aí. E agora vós cuidais em sujeitar a vós, os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas? Vocês mataram todos que vocês quiseram. Trouxeram todas as riquezas deles. E vocês querem escravizá-los? Porventura, sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. A ira de Deus de Acás agora passou para Peca, o rei de Samaria, o rei de Israel, de Samaria. Vocês vão deixar o povo escravo? São seus irmãos. Hoje o que tem de filho de Deus escravo, você não acha? As pessoas são escravos dos sistemas religiosos de homens que se intitulam pastor, bispo, padre, missionário, papa. Escraviza o povo. Igualzinho essa escravidão aqui. Mas o ardor da ira está para ser derramado sobre aqueles que fazem isso. Então alguns homens, dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhe disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira de Deus está sobre Israel? Os inteligentes aqui. E falou assim: escuta, vocês não vão dar ouvido aos profetas que estão falando que não é para trazer os presos para cá? Deixa os nossos irmãos ir embora para a casa deles, já não tem mais nada. Vai tirar a vida deles? Vai escravizar eles? É assim que o sistema religioso faz com as pessoas. Tira tudo que elas têm. Tudo. Sobra nada. De repente não sobra nem a vida, que a pessoa depois às vezes até se suicida, porque foi enganada. Por quem? Por homens belicosos ou enganadores, não é por Deus. Mas ele não conhece a Bíblia. Aí ele é enganado pelo sistema. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram e lhes deram de comer e de beber e os ungiram. E todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e levaram a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos, depois voltaram para Samaria. Graças a Deus. Não foi muitos não, mas alguns aqui acudiram os escravos. Aleluia.